Amém? Mateus 7, 24, está projetado, quem quiser ler no telão. Você que está em casa, acompanhe. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Deus amado, obrigado pela Tua palavra, Senhor, revelada a nós, que o Senhor nos conduza com graça e poder, e sabedoria também, ó Deus, para que possamos entendê-la e que ela cumpra os Teus propósitos em nossas vidas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o ponto central desse trecho que nós lemos é: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. E todo aqueles que ouve e não as pratica. Então, esse é o ponto que Jesus está dizendo aqui. Ele está no final do famoso Sermão do Monte, em que ele ensina muitas coisas, né, do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, trata com mais do Sermão do Monte. Então, Jesus começa ensinando ali, e ele vai terminar esse sermão exatamente neste momento aqui, e ele afirma isso: olha, de tudo isso que eu tenho ensinado a vocês, vocês precisam praticar. Se praticar, vai ser bênção para a sua vida. O que é importante a gente entender? Quando a gente fala de bênção de Deus, a gente tem uma visão muito orientada para aquilo que Deus faz em nosso favor, e a bênção é isso, de fato. Quando oramos, clamamos a Deus, nós queremos ser abençoados, e Deus move os céus para que neste espaço físico, material, nós possamos ser abençoados. Então, a bênção é uma concessão, é um presente que Deus dá para a nossa vida. Há uma cura que queremos, é uma oportunidade que estamos buscando, é uma situação que precisa ser resolvida, a reconstrução de um relacionamento. Há muitas coisas que pedimos a Deus e cremos que Ele possa fazer, e de fato Deus pode fazer. Mas há algo importante que a gente precisa entender: a construção. Nós podemos construir a nossa bênção? Nós podemos construir a nossa bênção. E como é que nós construímos a nossa bênção? Porque nós temos poder como Deus? Não. Porque nós seguimos as orientações de Deus. Então, quando ele diz: todo aquele que ouve e pratica as minhas palavras, ele será como uma casa que foi firmada na rocha. Ou seja, quando vier os temporais, ela se manterá firme. Então, por exemplo, aí já está uma bênção. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês não vão ficar livres dos temporais, não. Mas se estiverem praticando tudo isso que eu tenho ensinado, fiquem tranquilos que vocês não serão abalados. Então, é viver a bênção de Deus. Para quem já pegou uma boa chuva de vento no lombo, como eu já peguei, sabe o que é ser surrado pelo vento. Nasci no norte do Paraná, ou região para dar chuva de vento, gente. É aquela chuva, aquele vento que a árvore, ela parece que contorce assim, né? E às vezes a gente estava lá no meio da roça, era adolescente, trabalhava na roça, e vinha aquele temporal, a gente tinha que sair correndo, e aquele vento batia, parecia chicotada no couro da gente. Então, você imagina aquele vento lá, sei lá quantos por hora, surrando a casa, chacoalhando. Então, depois vinham as notícias dos destelhamentos, árvores caídas, enfim, ele vinha e fazia esse estrago. A parábola que Jesus conta, ele diz: a vida trará estas coisas, mas vocês precisam estar firmados. Então, observe, nós temos aqui a referência de dois homens que usam os mesmos materiais, o mesmo desenho técnico, porque o engenheiro é o mesmo, é o Senhor Jesus que desenhou ali a planta. São os mesmos materiais, o mesmo desenho técnico, no mesmo tipo de terreno, mas com resultados diferentes. Os dois vão construir a casa, mas os resultados serão diferentes. Aonde é que está a grande diferença
dessa construção? No seu alicerce. Contextualizando um pouco, a areia, sobretudo do Mar da Galileia, que é um lago, na verdade, ela é uma areia dura. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de conhecer Ubatuba. Ubatuba tem uma praia que chama Praia Dura. E você anda na areia, parece que você está andando nesse piso aqui, ó. Ela não é aquela areia solta. Então, os mais atentos entendiam que para fazer a construção ali, precisava cavar até encontrar as rochas, para que o alicerce ficasse firme. Se ele fizesse aquele alicerce mais raso, ele não suportaria uma pressão maior do tempo. Então, a grande diferença aqui estava na construção. E Jesus está dizendo o seguinte, ó, quem ouve a minha palavra e pratica é como aquele que é prudente, que cava mais fundo, que se firma na rocha, para que quando venham os temporais, não seja abalado. Então, ponto. O cristão firmado em Cristo sabe que a sua estrutura, irmãos, cuidado com o que eu vou dizer, para que a interpretação não fique errada. O cristão firmado em Cristo, ele não está firmado na questão da liturgia, do modelo de culto, dos horários de culto e dos dias de culto. Isso faz parte da comunhão da igreja, mas ele está firmado na prática e na vivência daquilo que Cristo ensinou. Amém? Então, isso é muito importante para a gente. Mas eu sou efetivo na igreja, culto do domingo de manhã, culto do domingo à noite, culto de quarta, reunião da oração, reunião da intercessão, eu estou em todos os lugares. Eu serei mais abençoado? Olha, Deus atribui bênção segundo a sua vontade, porque Ele é Deus. Mas a partir do que a tua palavra ensina, a sua vida será tanto abençoada, o quanto você pratica e vive a palavra ensinada. Então, é muito importante, a frequência e a participação no culto é uma ordem do Senhor, é uma direção do Senhor, melhor dizendo, é parte da igreja, mas a bênção está no quanto nós enxergamos, entendemos e vivemos a sua palavra. As construções precisam, então, ser adequadas, porque os testes são severos. Então, vem a chuva, sopra o vento, está dizendo aqui, olha... Diz assim, cai a chuva, transbordam os rios, pense aí nas enchentes, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. As duas situações acontecem para as duas casas. Uma se mantém, a outra não. Por quê? Uma está edificada na rocha e o construtor que edificou na rocha é chamado de prudente. E aquele que construiu na areia é chamado de insensato. Então, veja, a questão é o seguinte, onde é que está a prudência cristã? A prudência cristã está em entender as Escrituras, em entender a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, e transformar aquela palavra, aquele ensino, numa prática de vida. Isso é muito importante, nós vamos chegar aqui em alguns exemplos. Então, veja, os cristãos e a igreja, de todas as formas, sempre foram atingidos das mais diversas formas ao longo da história. Quais são os ataques que temos no nosso tempo? Secularismo. Secularismo. Observe, irmãos, eu vou tentar ser breve, mas eu estava outro dia estava assistindo talvez uma palestra, eu diria uma aula, uma palestra em vídeo, de um judeu comentando o período da perseguição que teve a Inquisição. E ele diz o seguinte, olha, num primeiro momento, para que não perdessem a vida, eles se declaravam daquela fé predominante, da religião predominante, para não perder a vida. Só que o que acontece? Eles, por fora, aderiam àquela religião, mas por dentro eles mantinham. Só que essa prática de ir lá e de cá foi fazendo com que as referências fossem se perdendo ao longo das gerações. E chegou um ponto que as gerações, porque isso durou 300 anos quase,
que algumas gerações já não sabiam mais os significados de muitas das práticas da religião deles. Então, observe, o secularismo, quando nós falamos, ele leva a essa situação. Há países, por exemplo, em que as novas gerações não têm a menor concepção do que seja igreja, comunhão, oração, Bíblia. Tudo isso é uma linguagem que, olha, eu já ouvi falar, já li no livro de história, talvez, mas vai se perdendo. Então, isso também chamamos de secularismo. Sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso, meus irmãos? Olha, nós temos aí algumas organizações religiosas, eu vou chamar dessa maneira, que até se chamam de evangélicas, mas ela tem um sincretismo, que você vê caracteres de muitas crendices envolvidas ali, que a Bíblia não defende, que não instrui, por exemplo. E acaba, porque cria toda uma experiência, e isso acaba atraindo muitas pessoas. E são formas, ideologias diversas, minorias falando por todos. Veja bem, o direito da minoria deve ser preservado, batalhado por todos, mas cada um não pode, minoria, se falar como se falasse por todos. Ela precisa falar por sua identificação. Isso é um ponto importante, porque nós temos muitas minorias, e a menor delas é o indivíduo, por quem Jesus deu a vida, a pessoa em si. E tem uma massa inerte. Então, nós temos situações diversas, que vai atacando de forma intelectual, de forma cultural, e quem é que vai prevalecer? Quem que vai ficar? Os que estiverem firmados na rocha, que é Cristo. Qual foi a pregação do pastor aqui, domingo? Um dado que ele trouxe dos Estados Unidos, que 34% dos cristãos não voltaram e não vão voltar para a igreja. Então, você imagina se a pandemia fosse um prenúncio da tribulação. E aí? Quem vai de fato para o céu? Então, são muitas situações que vão acontecendo, mexe com a nossa cabeça, com o nosso entendimento, o nosso olhar fica difuso, mas quem é que vai permanecer afinal? Quem é que vai resistir? Aquele que estiver firmado na rocha, que estiver firmado no ensino de Cristo, numa fé pura, genuína e verdadeira. O alicerce que se firma na rocha é aquele que pratica a palavra de Deus. Mas o que é praticar a palavra de Deus? Veja que às vezes o falar, entre a fala e a prática tem uma distância. Então, quando nós cantamos aqui, o louvor veio muito bem, encaixando aqui para a palavra, Dá-me um coração igual ao teu. Igual de quem? Coração igual de quem? De Cristo. Disposto a obedecer. Qual foi o nível de obediência de Cristo? Até a morte. Então, olha o que nós estamos pedindo. Dá-me um coração igual ao teu, disposto a obedecer. Obedecer até onde? Até a morte. Então, olha o que nós estamos pedindo. E cumprir todo o seu querer. Mas como é que nós cumprimos o querer? Seguindo as orientações de Deus. Seguindo aquilo que Ele nos revelou. Veja que Tiago nos instrui assim, olha. Tiago 1, 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no seu realizar. Olha a bênção de Deus na prática da palavra. Olha a bênção de Deus aparecendo aí. Olha,
Veja que, às vezes, a gente, diante do espelho, né, antigamente era mais a mulher, mas agora o homem está quase no mesmo nível, viu? Tem a tal do arruma o cabelo, passa gel, e passa não sei o quê, e tal, não sei o quê, e arruma, e ficou torto, arruma de novo, mas o fato é que a hora que sai do espelho, a gente não lembra mais do rosto da gente. A gente torce para que esteja certinho do jeito que a gente deixou, para que os outros vejam, né? E se não tiver, só vai saber quando chegar em casa, né? Você imaginou, a mulher está passando um batom, e o batom ficou todo torto? Aí ela não dá conta, ela só vai dar conta quando ela se vê no espelho de novo. Então ele está dizendo o seguinte, olha, não seja como esse que olha para a palavra, ou só ouve, e depois saindo esquece, como se esquece do rosto. E ele diz assim, olha, aquele que atenta bem para a lei perfeita, para a palavra de Deus, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então veja, Deus atribui e abençoa a nossa vida, claro, na oração, isso é a palavra de Deus, a oração pode muito em seus efeitos, a igreja orando, Deus intervém em favor, mas na prática da palavra nós vivemos a bênção de Deus. Eu quero dar 4 exemplos aqui, e que não são meus, na verdade, eu vi esses exemplos pregados pelo pastor Paulo Seabra. Eu não conheço pessoalmente, conheço de vídeo, mas me chamou a atenção, porque ele fala assim, por que os judeus prosperam? E aí ele traz essa pergunta, e ele conversou com uma pessoa sobre isso, e ele faz essa pregação na igreja. Porque ele está dizendo o seguinte, nós não estamos entrando aqui na questão de quem está certo na fé, tá bom? Nós estamos entrando na questão aqui da prática da palavra. Então, eles trazem alguns pontos, por exemplo, em que eles absorvem aquele conhecimento de uma forma tal que aquilo faça parte da sua forma de ser, da sua forma de agir. Então, veja, Provérbios 22, 29. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe. Então, ele está dizendo o seguinte, é claro que aqui está numa linguagem adequada do contexto lá do escritor, né? Mas o que ele está dizendo é o seguinte, olha, aquele que busca a excelência, aquele que busca fazer o melhor possível naquilo que ele faz, ele será colocado no mais alto. Por quê? Porque querem coisas bem feitas. Observe, nós fizemos o pedido agora do folheto, que vai ser usado no evangelismo, e eu comentei com o irmão lá da gráfica, com todo respeito a ele, mas eu disse, olha, se você consegue até o dia 30, ok. Aí hoje, que dia é? Dia 1º. Eu falei, e aí, como é que está? Qual é a notícia? Puxa, eu posso entregar até sábado? Falei, não, sábado é o dia que a gente vai usar o folheto, eu preciso disso até tal dia. Não, eu vou correr aqui, vou fazer o dia 3. Qual foi a experiência que ele passou? Ruim, negativa, de alguém que não busca excelência no cumprimento das coisas que se faz. Então, veja que a vida com Deus também é prática. A vida com a palavra de Deus é também prática. E essa prática da palavra de Deus nos leva a viver bênçãos de Deus. Aí você olha por que dos prêmios Nobel do mundo, 50% ou mais deles estão na mão deles, dos judeus. Porque eles perseguem a excelência naquilo que faz. Persegue a excelência. Vou até fazer uma propaganda do irmão aqui outro dia. Eu nunca tinha feito. Aí levamos o carro para lavar. Na verdade, ele que levou lá no lava rápido dele. Eu falei, olha, eu nunca tinha visto tratado daquela maneira que durasse tanto tempo o tratamento feito na parte interna do carro. O que isso faz? Isso faz você querer voltar. E você vai buscando. Então, quando você busca excelência no seu trabalho, quando você busca excelência naquilo que você faz, você naturalmente é abençoado por praticar uma palavra que Deus te ensinou. Olha outro provérbio, que é outro princípio. Mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Reputação, caráter, respeito. Ele está dizendo o seguinte, é melhor que o ouro. Eu prefiro, que ele está dizendo o seguinte, olha, é melhor eu ter uma reputação ilibada, eu ser respeitado, ter um caráter aprovado, do que ter muito ouro, porque tem credibilidade. Não é bom quando as pessoas
Assim, sabe, quando as pessoas falam, não, se para você eu assino um cheque em branco e você pode levar. Porque sabe que você tem integridade, que você paga o que deve, que você não usa de subterfúgios em negócios para poder obter a vantagem melhor do que o outro, que você não procura caminhos escusos para poder fazer negócio. Veja que outro dia, até interessante, a gente estava vendo imóvel para adquirir, e como tem uma imobiliária que ela atua muito virtualmente, você faz os agendamentos e eles direcionam a pessoa para acompanhar. E eu fiz uma marcação, minha esposa fez outra, e a pessoa que me atendeu foi uma, atendeu com a minha esposa. E a pessoa que ia atender a minha esposa era outra pessoa, mas coincidentemente para o mesmo imóvel, porque eu tinha marcado um e a minha esposa tinha marcado outro. A gente pediu desculpa, falou, olha, a gente... são coisas diferentes. Mas o segundo, que nem conhecia o imóvel, ele foi rápido, ele falou, vou mandar para vocês aqui, já manda uma proposta aqui e tal. Falei, não, primeiro que a gente não ia mandar proposta nenhuma, né? Naquele momento a gente só estava olhando, mas segundo, poxa, você está errado. Quem fez esse trabalho foi a outra pessoa que veio antes de você. Mas a necessidade de querer obter a vantagem, do querer estar na frente, do querer ganhar mais, faz com que perca o princípio, o caráter. Observa, e o que o princípio bíblico está dizendo? Não, olha, é melhor o teu caráter aprovado, é melhor a reputação, é melhor a credibilidade, é melhor a confiança do que o ouro e a prata. Sabe que uma vez, eu trabalhei numa empresa de judeus, e o momento estava tão difícil, e quando foi feita a reunião para conversar com o pessoal, eles deram várias instruções, e a fala última do chefe lá era o seguinte, olha, por favor, cumpram o que estamos pedindo, que era cortar custo até onde dava. Cumpram o que estamos pedindo. Não queremos passar vergonha de não ter que pagar algum credor. Coisa boa, não é? Viver é o princípio da palavra na veia, na essência. Outro, sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros, há sucesso. Olha que interessante, alguém capaz de aconselhar com sabedoria, de receber conselhos, evitam o quê? Decisões emocionais, decisões equivocadas. Olha como é bom viver. Você vai entendendo a palavra de Deus e vai vivendo a palavra de Deus e ela naturalmente vai te abençoando. Puxa, se eu sou uma pessoa maleável, eu tenho alguma dificuldade no que eu preciso decidir, mas eu compartilho com os irmãos, com as pessoas, vou ouvindo os conselhos, vou entendendo as várias visões que as pessoas têm, me ajudam, da mesma forma que eu posso e devo me tornar um conselheiro confiável. E qual é quase sempre o nosso ímpeto? Não, eu sei, é por aqui que eu vou. Não, mas não, esquece, é por aqui, pronto. Veja que às vezes nós tropeçamos na nossa própria teimosia. Muitas vezes, na nossa própria teimosia. E é o que a Bíblia ensina, que é a multidão de conselheiros. E, finalmente, aqui dos 4 que eu peguei, tem mais lá, mas eu peguei esses 4. Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repressão será honrado. Olha que interessante isso. Você já imaginou? A gente está fazendo alguma coisa, aí eu estou falando, olha, vamos fazer isso aqui, alguém fala, olha, é melhor você repensar, que é isso, rapaz, sou pastor da igreja, isso aqui é o quê? Deixa isso aqui comigo. Não poderia ser? Às vezes a gente não é assim. Isso aqui é minha casa, eu sei o que eu faço. Isso aí eu conheço tudo. Sabe aqueles paradigmas que a gente põe na cabeça? Eu não confio em ninguém. Qual é o teu padrão de pensamento? Eu não confio em ninguém. Ah, isso aí eu já sei, isso aí não dá certo. Esquece, isso aí não dá certo. Quem tem um tipo de pensamento desse, ele pensa de que maneira? Não dá certo. Se não for a minha ideia, não vai dar certo. E o que a Bíblia diz, não, ouça a repreensão. É importante ouvir quando for repreendido por alguma coisa. Veja se não há sabedoria, veja se isso não está te tirando de um caminho errado. Olha, isso é o quê? É viver a palavra de Deus.
Então, Jesus está terminando o Sermão do Monte. Aqui ele está terminando o Sermão do Monte e ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, observe, nós estamos no mesmo barco, nós estamos no barco de Cristo, recebendo os ensinos de Cristo, sendo orientados pela palavra de Deus. Então, nós temos a mesma matéria-prima, nós temos o mesmo terreno, mas nós podemos construir errado se nós não colocarmos a palavra de Deus como base das nossas atitudes, das nossas ações. Então, observe, aí a gente fala, olha, mas por que fulano parece ter uma vida mais, parece que tudo se ajeita melhor na vida dele? Veja se ele não está praticando melhor os ensinos de Deus. Veja se ele não está vivendo melhor os ensinos de Deus. O que é que Jesus está dizendo aqui? A gente volta um pouquinho aqui, ele dá algumas coisas para a gente que é bem importante. Só o 7, teria que ler do 5 ao 7. Ele diz, olha, não julguem para que vocês não sejam julgados. Meus amados irmãos, eu quero deixar esta reflexão. Eu quero pedir em nome de Jesus, tira o julgamento da sua vida. É sério isso. Isso não é abençoador. Não é. O próprio Jesus disse que ele não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Eu vou usar a expressão de um amigo que eu ouvi hoje, eu gostei bastante. Às vezes a gente é fiscal de santidade. E sabe o que ele fala? Não julgue para não ser julgado. Outra coisa, ele fala o seguinte, olha, vê o cisco do seu olho primeiro. Não repara no que está do seu irmão. Primeiro você tem que consertar o seu antes de consertar o outro. Então, olha, se a gente vai observando e começando a praticar isso, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algo que precisa ser corrigido, Senhor. Sabe? E às vezes a gente gasta mais tempo olhando para o outro. Lá no capítulo 7, e ele vai dizendo o seguinte, olha, ele encoraja a oração, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Olha o que ele está dizendo lá no verso 7, capítulo 7, verso 7, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam a porta e será aberta para vocês. Pense o seguinte, a orientação de Jesus é, nossa gente, 8:50 já, a orientação de Jesus é, orem, busquem, peçam, clamem. Como tem sido essa nossa prática? Temos praticado isso ou não? Cuidado, hein? Porque na época da tecnologia, às vezes para nós é fácil assim, gente, ore por mim. A gente terceiriza muito. Não estou dizendo que não tem bênção em os outros orar pela gente, é muito bom. Mas a gente tem que estar lá. Olha, batam. E ele ainda diz o seguinte, olha, cuidado com os falsos profetas. Muita gente que às vezes se frustra na fé, se aparta de Deus porque teve experiências ruins. Mas olha, Jesus está dizendo, observe, mas como é que eu sei, Senhor? Ele diz aqui, ó, pois pelos seus frutos vocês o conhecerão. Que frutos que ele precisa produzir? Nós precisamos produzir fruto. Deixa eu ver o que está sendo feito, o que está sendo dito. A Bíblia diz isso? Então, na prática dos ensinos de Cristo, repousam bênçãos para a nossa vida. Então, veja, um ponto que é importante é a gente não ter a vida direcionada pelos nossos gostos e o nosso clamor a Deus para que Ele faça aquilo que queremos sem que a gente pratique a palavra dEle. Então, olha, no final das contas, o que é que Deus quer para a sua vida? Deus quer que você viva bem, quer que você seja abençoado. Mas para você ser abençoado, você precisa viver na prática da palavra dEle. Tal como se você fosse a um médico e falasse, olha, eu estou com muita dor, deixa eu examinar aqui. Ah, você está com um pequeno problema no estômago.
eu vou te receitar aqui esse medicamento, você vai tomar todos os dias, de 8 em 8 horas, por 10 dias, mas você não vai comer este alimento, tá bom? Então, faça isso tudo, porque é importante. E aí, a gente vai para casa, não compra o remédio, não faz a dieta, e aí volta daqui a 10 dias, doutor, me cura, doutor, que eu não aguento mais essa dor. Mas você seguiu a receita? Não, mas o Senhor é poderoso o suficiente para me curar. Deus é poderoso o suficiente para curar a gente. Mas se Ele está dando diretrizes para a gente seguir, a gente precisa seguir. Então, no final das contas, a evidência de uma vida cristã saudável, à luz de Cristo, é pela prática da sua palavra. Amém? Então, medite, pratique a palavra. Fica lá, Senhor, Ele não quer que eu julgue. Não julgue. Senhor, Ele quer que eu ore, Ele quer que eu bata, Ele quer que eu busque, Ele quer que eu insista. Então vá, insista, busque. Se Ele disse, Ele fará. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta reflexão na sua palavra. Que o Senhor nos ensine a viver e a praticar a tua palavra, Senhor. Que possamos, a cada vez que lermos um versículo, um texto, possamos entender o que está dito ali, os princípios que estão, Deus, sendo dados para as nossas vidas, e que possamos praticar, para que tenhamos uma vivência segundo o teu querer, com um coração disposto a te obedecer. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.